ela não vai cobrar tanta interpretação de texto. Vai ter interpretação de texto com certeza, mas o que ela quer saber ali é se você sabe como o texto está funcionando, certo? Você precisa entender o texto, mas ela vai te fazer umas perguntas sobre alguns referentes no texto, sobre tempo verbal, às vezes. Então, a FUVEST, ela cobra um pouco mais de gramática, e vocês vão notar também que, às vezes, ela vai colocar um trecho de uma obra da lista obrigatória, mas ela vai fazer uma questão de gramática em cima daquele texto da leitura obrigatória, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas questões. Eu tentei trazer questões que, assim, o modelo caiu, por exemplo, são questões de 2019, 20 e 21, e o modelo da questão caiu nos 3 anos, certo? Então, não é uma questão, assim, que caiu só naquele ano, mas eles fazem muita questão para você substituir palavra, para você encontrar sinônimo, tem bastante disso. Então, o modelinho da questão da FUVEST, pelo menos nos últimos anos, não mudou muito. Eles pegam a mesma forma ali, mudam o conteúdo e cobram ali, às vezes, a mesma matéria. Então, a gente vai tentar fazer isso um pouquinho com vocês hoje. Espero que ajude. Vou colocar aqui para apresentar, então. E a gente já... Boa, Ana. E aí vocês, né, como sempre, participem, perguntem, mandem aqui no chat ou usem o microfone, né, para aproveitar bem esses minutos juntos aqui. Sim. Eles podem ir mandando também. É super importante quando a gente faz aula de exercício, a gente precisa saber qual alternativa vocês estão aí considerando. Então, mandem para a gente. Se falarem também, precisa de uns 2 minutinhos para pensar nessa, para resolver, não tem problema também, a gente espera, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão é do livro Romanceiro da Inconfidência, da Cecília. Eu não sei, mas eu acho que ainda está na lista, e vocês vão sabendo melhor do que eu, porque eu não tenho muita certeza mais da lista desse ano. Mas aí vocês vão sabendo melhor do que eu o que está e o que não está mais. Mas uma outra dica que a gente sempre dá também é ler o enunciado antes de ir para o texto, lembram? Eu conversei também com um aluno do cursinho essa semana, e ele falou que isso ajudou muito na hora de fazer a prova de linguagens, porque os textos eram realmente muito grandes, e sabendo o enunciado, ele já ia sabendo o que tinha que procurar, então ficava um pouquinho mais fácil para resolver. Então, a gente vai tentar fazer dessa forma, e vocês dizem também se ajuda, se não ajuda, se vocês fizeram isso e facilitou, enfim. Mas, enfim, vamos para o enunciado. Ao substituir a pessoa verbal utilizada para se referir ao substantivo palavras pela terceira pessoa do plural, os verbos dos versos sois de vento, ides no vento, perdão podiais ter sido, éreis um sopro na aragem, seriam conjugados conforme apresentado na alternativa. Então, ele está pedindo aqui para substituir, para trocar a segunda pessoa, certo? Pela terceira pessoa do plural. Tudo bem? Acho que vocês notaram, as conjugações estão na segunda pessoa do plural. Então, a gente vai precisar mudá-las para a terceira pessoa do plural. Tudo bem? Mas vamos ler, então, o poema Romance 53, ou das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna, e, em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência a vossa. Perdão podíeis ter sido. Sois madeira que se corta, sois 20 degraus de escada, sois um pedaço de corda. Sois povo pela janela, cortejo de bandeiras, tropa. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Éreis um sopro na aragem, sois um homem que se enforca. Então, a gente tem aí que voltar, certo? Nesses versos, acho que vocês notaram quando está aqui entre parênteses, certo? V4, ele está falando que esse verso é o quarto verso. Então, você volta lá no quarto verso do poema. A FUVEST também tem muito isso. Eu não tenho certeza se o Enem faz esse esqueminha assim de modelo, mas vocês vão ver que em outros eles indicam a linha que está o verso. Eu acho que isso ajuda também, porque às vezes o texto é muito grande. Então, eles já falam a linha que está, você já vai na linha certa e encontra ali. Mas, enfim,
Então, a gente tem aqui, sois de vento, ides no vento. Perdão podíeis ter sido, éreis um sopro na aragem. A gente pode mudar esses versos, esses verbos que estão destacados por A. São, vão, podiam e eram. B. Seriam, iriam, podiam, serão. C. Eram, foram, poderiam, seriam. D. São, vão, poderiam, eram. Ou E. Eram, iriam, podiam e seriam. O que vocês me dizem? Pode falar, Val. Vamos falar para eles colocarem a opção que eles acham no chat ou falarem aqui usando o microfone. E assim, numa questão dessa, esse poema é lindo, ele merece ser lido. Mas nessa questão aqui, se você está com pressa, nem precisava ler assim, né? Tipo, É verdade. Você volta ali, como a Ana indicou, vai para o verso 4, confirma ali, lê, vê a quem que está se referindo, esses sois de vento, ides de vento, podíeis, éreis, e vê aí, que verbo é esse, né? O primeiro ali, sois, da onde que ele vem, né? Como é que eu conjugo ele? Ele está no presente, tá em que pessoa? Aí bota ele, pega um lápis aí no cantinho e coloca assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como é que eu conjugo isso na terceira pessoa do plural? Vai ficar mais fácil para vocês acharem a resposta, né? E olha só que coisa, né? Tipo, o vós, que é uma pessoa aí, a segunda pessoa do plural, que a gente quase não usa. Eu acho que no futuro, sei lá, daqui a muitos anos, a gente nem vai aparecer mais, sei lá, isso aí para a gente estudar, porque tá muito raro, né? Mas ainda aparecem aí nos poemas, né? E aí apareceu aí na prova. Então, é bem pouco usual, mas ainda está aí presente, tem que saber, não tem jeito. Sim, eu ia inclusive comentar isso para vocês tentarem identificar, por exemplo, qual é o tempo verbal. Ele está falando aqui na segunda pessoa do plural, então significa que ele está se dirigindo diretamente para as palavras, certo? Se a gente for pensar, primeira pessoa, né, das pessoas gramaticais, é a pessoa que está falando. A segunda pessoa é a pessoa com quem você está falando. E a terceira pessoa seria algo do que você está falando, certo? Então, como que a gente pode pensar? Ele deixa de conversar com as palavras para se referir às palavras, certo? Então, a gente pode pensar em qual tempo isso está conjugado. Está conjugado no presente? Está conjugado no passado? Está conjugado, sei lá, no futuro? Acho que é um bom parâmetro para a gente começar a resolver essa questão, certo? Então, a gente pode pensar, sois de vento, sois. Isso vocês acham que é presente, passado, futuro? Vocês já estão colocando as letras aí? Sim, a Vitória colocou D, mas ela falou, calma, vou revisar. E a Lisa colocou A. Essa é uma questão, eu acho que a maioria ficar entre A e D. Então, o que está pegando é o verbo poder, porque é o único que muda entre A e D, Sim. né? Aí a Maria falou A, o Savon falou A também. Então, vamos lá. Todos já votaram. Boa. E o verbo poder, ele A Rafa deixa essa dúvida mesmo, pela conjugação, né? Às vezes a gente não sabe muito. Mas aí, olha que interessante, que a gente pode, então, já ir direto para o podíeis. Porque, de fato, a gente não usa essa conjugação da segunda pessoa do plural, né? Então, esse podíeis, para a gente tentar saber, será que ele está no passado, né? Pretérito imperfeito. Não sei se vocês lembram aí dos termos ou seria o futuro do pretérito? Porque uma das conjugações, a A é pretérito imperfeito e a D é futuro do pretérito. Então a gente pode pensar como é que está conjugado ali no podíeis, certo? E é isso que vai mudar. Acho que eu já posso falar a resposta, será? Acho que sim, pode falar, né? Daí você explica aqui que a Maria perguntou, é futuro do pretérito, né? Então vamos explicar. Nesse caso aqui, é pretérito imperfeito.
certo? O pretérito imperfeito, não sei se vocês lembram, a gente tem 2 passados, né? O pretérito, não, nós temos 3, na verdade. Mas a gente está falando aqui, por exemplo, do pretérito perfeito. Aquilo que aconteceu, uma ação encerrada, algo, enfim. Então, seria algo como pôde. Ele pôde, no passado. Ou então, aquilo que era recorrente, ou que não se encerrou, certo? Ele podia. Tudo bem? Pretérito imperfeito. O poderia é justamente, olha, a gente usa algo que poderia ter acontecido no passado, certo? É o futuro daquilo que está no passado. Poderia ter acontecido. E aí, nesse caso, o que ajudaria? Por que não é? Porque ele está falando ali de algo que do passado mesmo, não algo que poderia ter acontecido no passado. Mas o que ajuda, pensando na forma da palavra mesmo. Existe uma forma base, podemos dizer assim, quando a gente está conjugando as palavras, certo? No caso da segunda pessoa do plural, futuro do pretérito seria algo como poderíeis, certo? Então você já pega o poderiam, poderíeis. Não sei se pela forma ajuda um pouco mais, então podíeis, podiam. Tudo bem? Eu acho que isso talvez ajude a pensar um pouquinho aí nessa conjugação. Mas acho que a Val pode me complementar aqui, para ajudar. Não, eu acho que ajuda, sim, ajuda. Sabe, tem algumas. É porque, assim, estudar verbo é uma coisa, é um desafio, assim, são muitos tempos verbais, né? Para nós que lidamos com isso todos os dias, direto, dando aula sobre isso, é mais tranquilo. Mas para quem vê isso, nem não vê isso todo dia, não vê isso, né? Então é confuso, a gente entende. Então, acho que fazer isso que a Ana indicou, olhar as marcas, a estrutura, ajuda muito. Se você reparar, esse iri, sabe essa sílaba iri, de poderia, ela só aparece nesse tempo verbal. Só no futuro do pretérito. Eu poderia, tu poderias, ele poderia, nós poderíamos, vós poderíeis. Eles poderiam, né? Então, já é uma coisa que te ajuda a pensar que, né, ele aparece sempre nesse futuro do pretérito, que é quando você, sim, literalmente, a gente usa para outras coisas o futuro do pretérito, né? A gente usa para ser mais gentil, por exemplo, gostaria de pedir tal coisa, tal, né? Mas a forma literal dele é para indicar o quê? Uma coisa que está prevista para o futuro, estava prevista e ficou no passado. Eu viajaria sábado, não vou mais viajar. Estava previsto para o futuro, mas ficou no passado, né? Então tem esse iri, essa sílaba, só nessa forma verbal, né? Aí, da onde vem o podias? Ele vem do imperfeito, né? Do pretérito imperfeito, que também tem uma marca. Quando os verbos terminam em ar, ele sempre tem o vá. Cantava, dançava, trabalhava, estudava. Ou no meio, cantávamos, ou no fim do verbo, né? E quando ele termina em ir ou em ir, né? Segunda ou terceira conjugação, poder, correr, dever, fazer, sorrir, tem esse ia, podia, dormia, corria, né? Enfim, então é uma coisa que eu acho que ajuda assim como o imperfeito do subjuntivo, também ele sempre tem o SSE. É o único. Se eu fizesse, se eu trabalhasse, se eu estudasse, né? Esse SSE. Então, tem algumas marcas que ajudam vocês a guardar e acho que dá para usar isso sim como apoio aí. Sim. Mas que bom, então, que a maioria acertou. Vocês viram que não era uma questão super complexa, mas precisava prestar atenção um pouquinho, então, nessas marcas para a gente poder desenvolver e tudo mais. Porque, de fato, eu acho que, nesse caso, pensar nas dicas aí que a Val deu sobre a forma mesmo da palavra ajuda quando se trata da segunda pessoa, porque não é uma forma que a gente usa no dia a dia. Então, eu acho que tentar ligar uma coisa à outra pode ajudar sim, tá bom? Mas se vocês não tiverem dúvida, então, a gente pode seguir para a próxima questão. Que essa aqui é mais tranquila, eu acho, também de uma das aulas que a gente teve. Enfim, eu não vou falar, porque senão eu vou entregar a resposta. Mas, enfim, tá aqui uma charge, certo, da Mafalda. E você, o que toma para ficar melhor? Eu tomo distância.
O efeito de humor presente nas falas das personagens decorre A. Da quebra de expectativa gerada pela polissemia. B. Da ambiguidade causada pela antonímia. C. Do contraste provocado pela fonética. D. Do contraste introduzido pela neologia. Ou E. Do estranhamento devido à morfologia. O que vocês acham aqui? A gente precisa identificar por que existe o humor ali. Como é que foi construído esse efeito de humor aqui. O que é que vocês acham dessas alternativas? Acho que estão pensando um pouquinho. Ah lá, o Savon falou que a aula de polissemia foi muito bem explicada. Aí, ó, ele falou, com certeza, não foi chute, depois disso que ele entendeu bem na aula de polissemia, que é a letra A. A Lisa também concorda. Muito bom, gente. E aí, Vitória também. E o que vocês me dizem, então? Alguém me explica por que é polissemia? Só para a gente essa aqui passar rapidinho. O que é polissemia? Por que vocês foram na polissemia? A resposta é essa mesmo. Já vou até colocar aqui, aí vocês só me dizem para a gente seguir, que acho que essa foi mais tranquila. Use o microfone. Múltiplo sentido, Vitória escreveu. Exatamente, tem mais de um sentido, então. A gente tem aqui, porque ele tá, não sei, a gente pode pensar, e você, o que toma para ficar melhor? A gente pode pensar em alguma bebida específica, pode pensar num chá, pode pensar num remédio, da questão de tomar mesmo. E aí ela responde, eu tomo distância. Então, esse verbo tomar, ele adquire ali dois sentidos diferentes, certo? Por isso, a gente está falando aqui de polissemia. Tudo bem? Acho que a gente pode passar para a próxima, já que essa foi mais tranquila. Aqui a gente tem mais um poema, e esse poema ele vai servir para duas questões. Então, eu vou passar aqui para a gente ler o enunciado da primeira questão, e depois a gente volta para ler o poema. Tudo bem? Ná, deixa eu só comentar uma coisa rapidinho com relação a, não a questão anterior, mas com relação a questões com tirinhas, com charges, assim, aproveitando, é muito comum essa coisa de efeito de humor que eles pedem, que às vezes eu tenho muitos alunos que perguntam, eu não vi graça nenhuma, que falam isso, que efeito de humor, não vi graça nenhuma. Enfim, né? Mas é bem recorrente, uma dica assim para vocês, que as perguntas estão relacionadas à quebra de expectativa, né? Então, você vê que a resposta, inclusive, nessa era a letra A. Então, normalmente, o último quadrinho, ele vem e quebra a expectativa que a gente estava tendo no começo. Parecia que ia acontecer tal coisa, aí no final mudou. Então, no final, nesse caso, foi a troca, né? A palavra tomar aí com mais de um sentido e quebrou a expectativa que a gente tinha da pergunta anterior. Então, só isso, assim, essa coisa da quebra de expectativa nos últimos quadrinhos é uma coisa bem recorrente aí em charge e tirinha. Se cair alguma na prova, já façam essa leitura. Não vou. Pode ser que não tenha quebra de expectativa enfim, em alguma questão que vem aí, mas é bem recorrente, então já façam a leitura com esse olhar mais crítico. Só uma dica mesmo. Sim, nossa, muito bom, é isso mesmo. E geralmente não sei se caiu no Enem esse ano, mas geralmente está no Enem também. Eles usam muito isso para ver se você entendeu. Às vezes tem uma ironia e tudo mais. E geralmente isso vai acontecer ali no final com essa quebra de expectativa. Então é bem importante mesmo. Obrigada, Val. Super importante, acho que ajuda muito na leitura dessas questões. Mas aqui a gente tem mais um e vamos ler aqui o enunciado. Eu colei de novo, ali na verdade, os versos sobre os quais a questão vai pedir e tal, mas a gente vai voltar. Então, o enunciado começa ali. Os últimos 4 versos do poema rompem com a série de contrapontos entre a usina e o banguê, pois. Então, a gente vai ler o poema já entendendo
que existem contrapontos entre a usina e o Banguê. Então, a gente vai identificando os contrapontos. Mas o nosso foco, a hora que a gente estiver lendo o poema, é identificar esse rompimento, certo? Os últimos 4 versos, eles não vão mais falar sobre esse rompimento. Aliás, sobre esses contrapontos. Vai ter esse rompimento. Então, vamos lá. A psicanálise do açúcar. O açúcar cristal, ou açúcar de usina, mostra a mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto e o pouco desse quanto que ela dura. Sabe o mínimo do pouco que o cristal se estabiliza cristal sobre o açúcar, por cima do fundo antigo de mascavo barrento que se incuba. E sabe que tudo pode romper o mínimo, em que o cristal é capaz de censura, pois o tal fundo mascavo logo aflora, quer inverno ou verão melhor o açúcar. Só os banguês, que ainda purgam ainda o açúcar bruto com barro de mistura. A usina já não o purga, da infância, não de depois de adulto, ela o educa. Em enfermarias com vácuos e turbinas, em mãos de metal de gente indústria. A usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope, não o purga, cura. Mas hoje, como a cana se cria ainda hoje, em mãos de barro de gente agricultura, o barrento da pré-infância logo aflora, quer inverno ou verão, melhor açúcar. A gente tem aqui, Banguê, aqui tem o glossário, né? O engenho de açúcar primitivo movido à força animal. Então, vamos voltar para o enunciado. Os últimos 4 versos do poema rompem com a série de contrapontos entre a usina e o Banguê. Mas como a cana se cria ainda hoje, em mãos de barro de gente agricultura, o barrento da pré-infância logo aflora, quer inverno ou verão, melhor açúcar. Então, existe esse rompimento por quê? Eles negam haver diferença química entre o açúcar cristal e o açúcar mascavo. B. Esclarecem que a aparência do açúcar varia com a espécie de cana cultivada. C. Revelam que na base de toda empresa açucareira está o trabalhador rural. D. Denunciam a exploração do trabalho infantil nos canaviais nordestinos. Ou E. Explicam que a estação do ano define em qualquer processo o tipo de açúcar. E aí? Esses 4 últimos versos, não sei se vocês querem que volte no poema inteiro, mas aqui tem os 4 últimos versos. Por que deixa de ter contraponto aqui? Por que acontece esse rompimento? E essa é totalmente de interpretação. A Maria Letícia, ela acredita que seja D. A Lisa também. Acho que Savon e Vitória estão pensando um pouquinho. O Savon escreveu que a D parece certa, mas a C é mais plausível por conta da quebra de expectativa. A Vitória também acha que é D. Achei interessante o pessoal colocar D para a gente falar de uma coisa. Uma coisa legal para outras questões também, mas primeiro pode passar aí a resposta, eu acho, porque essa galera que está respondendo já respondeu. Perfeito. Então, a alternativa é a C, acho que você pode falar, então, Val. Não, eu acho que, assim, essa é uma questão que ela trabalha, ela tem cunho social, né? Assim como muitas que caem no Enem e também caem na FUVEST, nos vestibulares. Tem o cunho social de tocar numa questão que é o trabalhador rural, que é a base da sociedade. Isso me lembra muito o podcast dessa semana em que o presidente Lula participou, futuro presidente e ex-presidente, e que perguntaram para ele se pobre podia comer camarão, e ele falou que, óbvio, pode e deve, já que é ele que colhe o camarão, né? Já que é o pobre que está aí na base de tudo, colhendo o alimento, trabalhador rural aqui, né?
costurando as nossas roupas, recolhendo o lixo das ruas, fazendo os prédios, enfim, é a base, né, de tudo, e não é valorizado. Aí, essa questão, o que eu falei que era importante nessa aqui é o seguinte, a letra D, ela também tem a questão social, mas o que acontece com a letra D, gente? Ela extrapola um pouquinho o texto, né? Então, é muito comum uma alternativa incorreta, ela está incorreta por quê? Alguns motivos para ela estar incorreta. Inversão do que está no texto, que não é o caso. Falta alguma coisa, restringe demais e o texto está generalizando, ou o texto está restringindo e a alternativa generaliza, ou o que aconteceu aqui, que é um distrator muito comum nas provas, extrapolar o que está no texto. É que assim, vocês viram a palavra infância, talvez ali na alternativa, na letra, no verso penúltimo, né? E vocês pensaram no trabalho infantil. Mas isso assim não tá, né? Não ficou claro no texto essa denúncia, sabe? Não é a coisa mais forte. Não ficou falando assim o tempo todo sobre trabalho infantil, né? Não ficou isso não ficou em destaque, né? Então, eu acho que talvez vocês se apegaram nessa pré-infância, não sei, para falar, achar do trabalho infantil, né? Mas não é um texto que foca no trabalho infantil, né? Ele ficou até chegar nesse mas, que esse mas é importante. Até chegar nesse mas, ele ficou ali fazendo lá usina, o açúcar na usina, o açúcar no banho, o açúcar como é que não é, ficou. Até que chegou aqui, ó. Mas independente de como que é o açúcar na usina, de como que é o açúcar no bang, se não tiver o trabalhador rural para colher ali a cana e levar para a usina e levar para o bang, não vai ter açúcar. Então isso é o que mais destaca, né? Então cuidado para não se apegar a uma palavrinha ou para não ou ficar atento nas alternativas que é muito comum os elaboradores criarem alternativas incorretas, extrapolando o que tem no texto, como nesse caso. Então, na letra D, ela extrapola, isso não é algo que está em destaque. Mesmo, não é só por causa dessa palavrinha aí, né, infância, que, enfim, não é isso, não é o que mais aparece aí, mas, pode complementar. Não, perfeito, é exatamente isso. Exatamente isso. Acho que é importante a gente ficar atento, né, àquilo que está no texto e prestar muita atenção nas alternativas. Acho que quando a gente ficar em dúvida entre mais de uma alternativa, geralmente é porque as alternativas elas são plausíveis, mas aí a gente precisa voltar no texto, por exemplo, e ver o que é que se encaixa mais, certo? Voltar a falar, será que ele está falando de um trabalho infantil mesmo em algum ponto? Será que isso está em destaque? E aí prestar atenção, acho que às vezes até no, no enunciado, porque ele vai falar sobre romper, né? Que a Val falou, que fala um pouquinho de um, fala um pouco do outro. E a hora que rompe, do que é que ele fala que existe em comum? Ele não é sobre uma denúncia que é em comum, mas é de fato sobre essa base, certo? Que é o trabalhador rural. Acho que eu não sei se vocês estão com alguma dúvida ainda nessa questão, se a gente pode passar, porque acho que a maioria foi na D, né? Mas enfim. Gente, podem falar se ainda não ficou claro, né? Mas é isso. Meninas. Acho que eu vou passar. Se tiverem alguma dúvida, vocês falam aí e a gente volta. Porque Isso. a próxima questão também é sobre esse texto, certo? Como eu falei, às vezes a FUVEST faz muito disso também, de usar o mesmo texto, colocar uma questão de interpretação e uma de gramática juntas, tá bem? Então, nessa aqui, ó, ele tá falando, na oração que ela dura, verso 4, o pronome sublinhado, e aí a gente precisa saber o que acontece com o pronome sublinhado, certo? O pronome, no caso, ela. E aí eu coloquei aqui toda a primeira estrofe, porque ele vai fazer ali nas alternativas referência até o 10º verso, tá vendo? Então a gente lê tudo de novo, rapidinho, e depois volta.
Então, o açúcar cristal ou açúcar de usina mostra mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto e o pouco desse quanto que ela dura. Sabe o mínimo do pouco que o cristal se estabiliza cristal sobre o açúcar, por cima do fundo antigo de mascavo, do mascavo barrento que se incuba. E sabe que tudo pode romper o mínimo em que o cristal é capaz de censura, pois o tal fundo mascavo logo aflora, quer inverno ou verão, mel e o açúcar. Então a gente tem aqui o que ela dura no quarto verso, tá vendo? Que ela dura. E o pronome sublinhado, o que a gente precisa saber? Ele não tem referente? Esse ela aqui não retoma nada, não está se referindo a nada. O ela é um ela que a gente precisa descobrir, sei lá, é um ela. Ou o ela, ele retoma a palavra usina, então tá aqui, ó, no primeiro verso, o açúcar cristal ou açúcar de usina. Então tá voltando o ela, no caso, fazendo referência à usina. Ele pode ser substituído por ele, referindo-se a açúcar, no primeiro verso também. Então ele está aqui voltando, esse ela, ele se refere ao açúcar ou à usina, e se for ao açúcar, a gente pode substituir por ele. D. Refere-se a mais instável das brancuras no segundo verso. Ou E equivale à palavra censura no 10º verso. O que vocês acham? O que acontece aí com esse pronome ela? A Vitória falou que sempre sobra uma segunda alternativa que parece plausível, né? Sempre ficam em duas. O Savon escreveu: eu já tiraria a E, porque só pode ser algo referente ao que foi dito. E a da linha 10 está lá no final. E a C, quem chama açúcar de ele? Olha, eu achei uma boa explicação de como o Savon eliminou. Por exemplo, eu acho que a E, perfeito. Se você está falando ali sobre uma referência do pronome, você não está fazendo referência ao que ainda vai aparecer. Principalmente com esse pronome ela, porque ele precisa ter uma referência antes, certo? Então, de fato, se você falou ela e depois você só vai falar quem é ela lá na censura, não. Assim, tem vários outros substantivos femininos antes do censura, certo? Então, para você fazer essa ligação fica um pouco complicado. E a C, a gente também pode pensar assim: se açúcar é um substantivo masculino, a gente não pode usar o pronome ela, certo? Assim, pensando de um jeito bem básico da gramática, certo? Então, a gente não substitui o pronome ele por ela, assim, para se referir ao açúcar, por exemplo. Então, também não pode ser a C. Mas eu quero saber aí, já que a gente eliminou duas alternativas, qual alternativa vocês marcariam? Savon falou que a A tem referente sim, então a A excluiria também, porque está se referindo a algo. Maria colocou B. Lisa D. Vitória D. E aí, Savon, você que eliminou várias. Ele foi para D também agora. É a D? Uhum. Então vamos lá. A resposta é a D mesmo. E só para a gente entender, eu acho que alguém falou a B, né? Por que não é a B? Vamos ler até ali o quarto verso, tá? Os 4 primeiros versos e a gente identifica. Então, o açúcar cristal ou açúcar de usina mostra a mais instável das brancuras. Quem do Recife sabe direito o quanto e o pouco desse quanto ela dura. Então, nem tanto também por conta da rina, mas está falando aqui a mais instável das brancuras, certo? Está falando de uma instabilidade dessa brancura. E aí fala, quem do Recife sabe direito o quanto e o pouco desse quanto ela dura. Ela quem? Essa brancura que é instável e por isso dura pouco. Tudo bem? Então, quem do Recife sabe que ela dura pouco. Aí, então, a referência não está sendo de
usina. Ok? Legal que o Savon falou que tem que ter um referente, né? Eu achei legal porque esse que foi usado aí, e o pouco desse quanto que ela dura, né? Esse ele é é um pronome que funciona como um pronome que retoma mesmo, né? Então, é importante que vocês estão tendo essa consciência, né? Então, os pronomes, tanto o que quanto ela, eles retomam, né? Então, são essas questões de retomada, de referenciação, de ver qual é o referente, elas caem muito, porque você entendendo a quem que os pronomes estão fazendo referência, significa que você está compreendendo o texto, né? Você está interpretando, está conseguindo relacionar as partes adequadamente, né? Em geral. Então, são questões bem comuns aí de serem cobradas mesmo. Legal. Sim, e na FUVEST ela cobra bastante isso. E muito bacana. Acho que assim, vocês podem tirar dessa questão. Aprendi alguma coisa nessa questão o pronome ele vai fazer referência sempre a algo que já foi dito, tá bem? Então, se vocês virem isso, como o Savon falou, a Val também complementou aqui, se tá falando que o referente tá muito depois do pronome, não é, tá bem? E a outra coisa eu acabei de esquecer, mas acho que isso já ajuda a fazer esse tipo de questão, tudo bem? Mas vão voltando nos versos sempre, tentando reler e ver, enfim, do que está sendo falado. Mas vamos para a próxima. Que o tempo está passando, né? Mas acho que vai até 1h20, né? Acho que dá para fazer mais umas duas, talvez. Acho que essa talvez seja um pouquinho mais rápido. Vamos lá, vai sim, vai sim. O Twitter é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo. Ai, peraí, vamos voltar para o enunciado, que eu quis ser Isso. rápida. E pulei. Mas vamos lá. No período, nem mesmo comparando com outros robozinhos, tantos que espalham informações mentirosas quanto aqueles que divulgam dados verdadeiros alcançaram o mesmo número de pessoas. Os dois pontos são utilizados para introduzir uma. Então a gente precisa chegar aí nesse período e pensar o que esses dois pontos, qual é a função da pontuação no texto, tá? Agora sim, vamos para o texto. O Twitter é uma das redes sociais mais importantes no Brasil e no mundo. Um estudo identificou que as fake news são 70% mais propensas a serem retweetadas do que fatos verdadeiros. Outra conclusão importante do trabalho diz respeito aos famosos bots. Ao contrário do que muitos pensam, esses robôs não são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas, nem mesmo comparando com outros robozinhos. Tanto os que espalham informações mentirosas, tanto aqueles que divulgam dados verdadeiros, alcançaram o mesmo número de pessoas. Então, a gente precisa entender aí esse período final do parágrafo. Tem os dois pontos e o que é que eles introduzem. Esses dois pontos introduzem uma conclusão. B, uma concessão. C, explicação. D, contradição. Ou E, condição. Para quem gosta de fazendo por eliminação, algumas opções aí já dá para eliminar de cara, não dá não? Fazer por eliminação é legal também, porque vocês já vão se explicando, entendeu? Olha, essa não pode ser porque entendi tal coisa. A Vitória já foi bem aqui, ó. Ela falou, tiraria D. Boa. É Eu isso também aí. tiraria D. É isso mesmo? A gente pode voltar um pouquinho, porque ele fala ali, ao contrário do que muitos pensam, esses robôs não são os grandes responsáveis por disseminar notícias falsas, nem mesmo comparado com outros robozinhos. E aí ele vai falar desses outros robozinhos. A Maria falou que tiraria a A. Acho que ela fez bem também, embora muita gente confunda muito a A com a resposta que nós vamos ver já já.
É comum ver essa confusão, mas tiraria a, você pode tirar sim, Maria, vai, tira com fé aí. E o Savon perguntou o que é concessão, uma ótima pergunta. Concessão, Savon, é assim, vou abrir uma exceção. Isso é fazer uma concessão, vou abrir uma exceção. Mas, em geral, a gente pode entender concessão como um sentido muito parecido com contradição, com ideia oposta ao esperado, uma quebra de expectativa. Você quer ver quais são as conjunções que indicam concessão? O embora, o apesar de, o mesmo que, o ainda que. Em que contextos? Quando a gente fala assim, apesar de ter estudado muito para a prova, fui mal. Então, olha só, abriu uma exceção, porque o esperado é ir bem se você estudou muito. Então, abriu uma exceção, fez uma concessão. Então, o que a concessão indica? Algo contrário ao esperado. É isso. Então, vê se tem a ver com o que está ali no texto. A Vitória falou que os 2 pontos servem para dar uma explicação ou citação importante, né? E ela falou que acha que é C, e a Maria também acha que é C. Boa. E aí, tem mais? Lisa falou C. Savon. E você, Savãozinho? Vou com as meninas nessa, C. Muito bom, gostei, hein? Desse trabalho em grupo. Gente, não é muito bom. Savon colou e ainda está exigindo a resposta correta. Olha, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem se eu passo agora para frente. Ai, Vamos bom. lá. Elas não erraram, muito bom, gente. É isso mesmo. Segue as meninas, Savon. Segue as meninas. As meninas sabem o que elas estão falando. Mas você entendeu porque é a C? Ou você ainda está meio na dúvida, sim? Fui na C porque estava muito em dúvida. Falou que entendeu. Boa. Então vamos para a próxima. E ó, só complementando o que a Vitória falou sobre os 2 pontos, né, muito bom mesmo. 2 pontos é para explicação, né, para citação. Então, dificilmente eu não me recordo de uma situação em que o 2 pontos estava indicando qualquer uma dessas outras opções aí que tinha. Então, podem fazer essa relação, sim, de 2 pontos com explicações, para dar aposto, para dar, enfim, começar um diálogo, é para isso, geralmente. Boa. Aqui a gente tem uma questão sobre formação de palavras. Eu não sei quem estava na aula que a gente deu sobre. Foi nossa primeira aula do ano, sobre o processo de formação de palavras. E essa questão a gente até já fez, mas é uma questão importante. Acho que se cair de novo, dá para retomar aí. Então a gente faz essa questão rapidinho. Vamos ver se vocês lembram, mesmo como uma revisão, para ver se a gente consegue fazer mais umazinha, pelo menos. Tá bem? Então vamos lá. O enunciado. Um processo de formação de palavras em língua portuguesa é o cruzamento vocabular, em que são misturadas pelo menos 2 palavras na formação de uma terceira. A força expressiva dessa nova palavra resulta na síntese de significados e do inesperado da combinação, como é o caso de dramédia no texto. Ocorre esse mesmo tipo de formação em. Então, a gente precisa saber aqui, né? A gente precisa identificar 2 palavras. Perceba, todas as alternativas têm 2 palavras. As 2 palavras precisam ter o mesmo tipo de formação que acontece em dramédia, tá bom? E olha que legal, tem uma outra questão aqui nessa seleção que a gente fez, em que o enunciado ele já dá o conceito igualzinho esse, porque olha, ele falou, processo de formação de palavras em língua portuguesa é. Ele fala o que é, e aí se você não lembra, ele te ajuda a lembrar. Isso vai acontecer em mais uma questão também, tá? Que também caiu na FUVEST, que ele vai falar o que é, e aí você identifica a partir do conceito que ele deu, tá bom? Então vamos lá, vamos só ler o texto rapidinho.
Terça Dia de Veneza revelar as atrações de seu festival anual, cuja 77ª edição começa no dia 2 de setembro com a Dramédia L'Arte, do romano Daniele Lucchetti. Seguindo até 12/9, com 50 produções internacionais e uma expectativa extraoficial de colocar West Side Story de Steven Spielberg na ribalta. Então, vamos lá, a gente precisa identificar, o texto é só por causa da palavra dramédia, tá? E a gente precisa encontrar o mesmo tipo de formação em alguma das alternativas. A. De leitura e namorido. B. Passatempo e microvestido. C. Hidrelétrica e sabiamente. D. Arenista e girassol. E. Planalto e multicor. Qual alternativa vocês iriam? Savon já falou que estava nessa aula, talvez eles lembrem a resposta, porque a gente já fez essa questão. Vitória falou B. E aí, meninas, quem mais? O Savon, nessas questões, eu só penso no Thales Tuber. Com esse apelido. Aí eu penso que eu falaria para deixá-lo bravo de novo. Vamos mostrar para ele. Foi ótimo, né? Porque entrou até nos exemplos da aula, Thales Tuber. Teve a verdade. Olha, o quanto que esse processo de formação de palavras é usual, gente, no nosso dia a dia. E na FUVEST do começo desse ano, né? 2021, caiu na primeira e na segunda fase. Essa é uma questão desse ano. Acho que caiu na Unicamp também, assim, é um tema bastante recorrente. E é muito legal, eu adoro isso. Eu também adoro. E assim, sabe, eu acho que sabe por que é tão recorrente, né? Porque a gente faz muito isso. Olha, o Thales Tuber é um exemplo de palavras criadas assim, né? Nesse mesmo processo. Sim. Nesse mesmo processo. A gente, esses dias, por exemplo, tem o vacinômetro, né? Que também é o mesmo processo. Você quer ver um lugar onde há isso aqui toda hora? Os chips, chipar fulano com fulano, toda hora é esse mesmo processo, que vocês têm que procurar aí, que é da onde o Dramédia veio. Exatamente. A Lisa falou B. B. A Vitória também, né? Certo. Games também acontece muito. Então, acho que é por isso que cai tanto. Tá muito usual no nosso dia a dia. É verdade. Bom, então vamos passar para a gente conseguir fazer pelo menos mais umazinha. A resposta dessa, na verdade, é a alternativa A. E por que não é a alternativa B? Porque, diferente de dramédia, quando a gente fala passatempo, nós temos duas palavras completas. O passa, certo? Desse verbo já conjugado, e o tempo. E em dramédia, a gente tem a parte do dra, que é de drama, e o média, de comédia. Então, veja, a gente cortou as palavras, elas sofreram o quê? Uma composição por aglutinação. Lembra? Quando é por aglutinação, a gente perde algumas letras das palavras. Em passatempo, isso não acontece. Então, em passatempo, as duas palavras estão completas. Então, a gente está falando de uma composição por justaposição. Tá bem? E aí, o que acontece com o microvestido? Também é diferente, é um outro processo. Porque micro não é bem uma palavra, micro é um prefixo. Vocês lembram disso? Então, quando a gente está falando de microvestido, a gente está falando de uma derivação prefixal. Que os prefixos e sufixos, eles não são necessariamente, não são propriamente palavras, mas eles são esses pedaços, certo? São esses morfemas que eles têm um sentido, mas eles não são uma palavra inteira. Se eu digo só micro, você não tem noção de uma palavra. Esse micro, ele precisa estar junto a outra palavra para ele fazer sentido. Então, microvestido também é uma outro processo, tá? Então, de leitura, a gente tem deleite com leitura, namorido, namorado com marido, e aí passatempo,
a gente está falando de 2 palavras completas. Em microvestido, a gente está falando de um prefixo e de uma palavra. Por isso que não é a alternativa B. Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que a gente pode seguir, então, para fazer mais uma questão. Acho que é a última, talvez. Então, vamos lá. Essa aqui também é bem recorrente. Eu não sei, olha. Essa aqui é para substituir uma palavra. A gente tem. Acho que tem 2 questões muito legais que seria que a gente fizesse. Então, vou deixar vocês escolherem, porque acho que não vai dar tempo. A gente tem essa que é para substituir uma palavra. Isso é muito, muito, muito recorrente na FUVEST também. Ele vai te dar um período, um trecho, e aí ele vai te pedir para substituir alguma palavra nesse trecho. E tem um outro também que é muito recorrente, que ele vai te pedir sinônimos para as palavras que aparecem, tá? Eu acho que esse dá para a gente fazer igual a primeira, lendo só o enunciado. Eu acho que dá certo, sem ler o texto todo, que assim a gente vai mais rápido. Então, considerando o contexto, embora ele fale para a gente considerar o contexto, o trecho. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Pode ser reescrito sem prejuízo de sentido da seguinte maneira. E não pense que este nome a alegrou. A gente está falando aqui das linhas 10 e 11, certo? Então, vou ler assim, só o comecinho do parágrafo para vocês entenderem. Repito, comia bem, dormia largo e fofo. Chegara ao fim da comissão dos Alagoas com elogios da imprensa. O Atalaia chamou-lhe de anjo da consolação. E não se pense que este nome a alegrou, posto que a lisonjeasse. Ao contrário. Tudo bem? Então, a gente pode pensar aqui. Como que a gente vai substituir? E não se pense que este nome a alegrou, apesar de lisonjeá-la, ou B, antes a lisonjeou, ou C, porque a lisonjeava, D, a fim de lisonjeá-la, ou E, tanto quanto a lisonjeava. Qual vocês marcariam? Alguém? O que vocês acham? A gente pode ler, ó. Ela estava sendo chamada de o anjo da consolação. E aí o narrador diz: e não se pense que este nome a alegrou. Então, ela estava sendo chamada assim, mas você não acredita que ela ficou feliz com isso, posto que a lisonjeasse. Lisonjear é uma coisa boa. Sim. E aí o que a gente está substituindo aqui é o posto que. Perceba, todo o resto está falando do manteve o lisonjear. Ele mudou ali o posto que por apesar, pelo antes, pelo porquê, pelo afim, pelo tanto quanto. A Maria falou que acha que é a D. A fim de lisonjeá-la. Eu vou dar uma dica aqui, que nesse caso a gente está falando de uma concessão, que a Val falou, explicou mais ou menos, né? Explicou direitinho o que era para a gente agora há pouco. Alguém? Aí ficou mais fácil, ó, viu? O Savon, Liz e Maria falaram que é A. Isso mesmo. É a alternativa A. Ele não entendeu muito bem, Savon, a questão. Não entendeu o enunciado, o formato, acho que foi isso, né? Tipo, o enunciado, assim. A gente tem o trecho de mais uma obra, certo? O Quincas também estava na lista. Eu falei, eu não sei mais o que está na lista desse ano, mas o Quincas também estava na lista Acho que tá ainda. Tá desse também. ano. Então, ele pegou um trecho de uma obra obrigatória e tirou ali, né, esse período para você substituir, para ver se você entendeu o que estava sendo falado. Então, ele quer que você reescreva.
justamente tirar o posto que e pensar, se você estivesse reescrevendo isso, pelo que você substituiria o posto que? E assim a gente consegue perceber se você entendeu ou não o texto, certo? E aí vai mais ou menos isso. E eles fazem bastante isso, eles pedem para você substituir muito conjunção, para ver se você não vai alterar o sentido ali quando você mudar a conjunção. E eu acho que o posto que, como ele é pouco usado, então eu acho que por isso também causa dúvida, né? Então é uma coisa a mais para agregar aí no vocabulário de vocês, porque olha só como faz sentido quando a gente bota o apesar de, olha só. E não pense que este nome alegrou, apesar de a ter lisonjeado, tipo, foi um lisonjeio, uma honraria, uma coisa boa, mas mesmo assim ela não se alegrou com isso. Então veja como quebra a expectativa, né? Abriu uma exceção, porque se fez um lisonjeio, era normal ela ficar alegre com isso, mas ela não ficou, entendeu? Mas a gente acabou o tempo, né, Ná? O pessoal tá entrando aqui para a última aulinha. Sim, sim. Acho que a gente vai encerrando aqui. Mas é isso. Eu vou tentar mandar para vocês esses slides, porque tem uma outra questão que é essa aqui. Olha, isso aqui cai muito também. A gente não vai fazer porque acabou o tempo, mas tentem fazer. É um pouquinho mais difícil, porque é justamente sobre. Não é tão difícil, mas é sobre vocabulário. Então, eles precisam saber se você se você consegue substituir essas palavras, mais ou menos como na outra, sem alterar o sentido. Então, ai, professora, mas eu não sei o que é inexpugnada, certo? Mas aí você vai tentar identificar e substituindo as outras para ver se você conseguiu compreender o texto e encontrar um sinônimo, tá bem? Então eu vou parar aqui e a gente vou mandar para vocês tentarem fazer. São só mais 3 questões, tá? São questões bem importantes, assim, que caem bastante. Então, se vocês conseguirem fazer, seria bom. Mas é isso, gente. A gente já passou aqui um pouquinho. Boa aula aí. Boa semana